tio, não sei mexer nele. Mais uma vez, boa noite, queridos. Bem-vindos à nossa casa. Mais uma vez estamos aqui, né? Graças a Deus. Oi, Fortunato, tudo bem? Todo mundo já conhece a nossa casa. Quem é a primeira vez, seja bem-vinda, viu, Cidália? Nós temos palestras todos os dias. Segunda, terça e quinta às 20 horas. Sexta-feira às 20 horas e 5 minutos, que é voltada à dependência química para pais e familiares e os dependentes, quem quiser vir. Nosso grupo de estudo vai começar agora em fevereiro, é o primeiro ano do curso básico de doutrina. Quem quiser participar desse nosso curso, é só se inscrever via plantão. Passa lá, dá o nome, dá o e-mail, o telefone. Começa dia 8 de fevereiro, na quarta-feira, tá bom? É muito bom a gente conhecer, né? Que a gente vem na casa, quer receber ajuda, a gente recebe ajuda, mas a gente se conhecendo fica mais fácil, né? Conhecendo a doutrina, conhecendo o livro dos Espíritos, o Evangelho, o Ato dos Apóstolos, eu estou falando tudo que ela vai falar. Então, a gente vai aprendendo, e aprendendo, a gente vai vivendo um pouco melhor nesse planeta, né? Porque a gente se conhecendo fica muito mais fácil. Então, nós temos tudo isso que pode oferecer para vocês. Plantão de atendimento é meia hora antes, sempre, das palestras. Na quarta-feira, às 14 horas. Quem tiver disponibilidade de vir à tarde, às 14 horas. E sábado é às 15 e domingo às 10 horas com evangelização infantil. Nós queremos agradecer a todos que estão nos ajudando com as cestas básicas. São 80 famílias que nós ajudamos. Então, todo o pacotinho de molho, o pacotinho de sal, de açúcar que vocês trazem é muito bom, ajuda bastante a gente. Então, a gente agradece, tá bom? Então, é isso, queridos. A gente vai agora fechar os nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez. Vamos ficando tranquilos, serenos. Mentalizando a figura desse amigo amado. A gente sempre fala, né? Lembra dele com um olhar amoroso, nos envolvendo, de braços abertos, como se quisessem nos abraçar, nos acolhendo em seus braços amorosos. E nós agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita desse dia que nós tivemos a oportunidade de acordar, de trabalhar, de estar junto com a família, com os amigos. Nós agradecemos, Senhor. Agradecemos pela oportunidade do aprendizado, de estarmos aqui nessa casa, que nos envolve com tanto amor, que nos dá acolhida, que nos dá sustentação, para que a gente possa receber tudo aquilo que precisamos. Então, para isso, queridos, nós temos que estar com o coração aberto, receptivos, para receber tudo aquilo que realmente nós viemos buscar. O conhecimento, a doação de energia e tudo aquilo que nós esperamos quando nós estamos com o coração aberto e a mente aberta. Obrigada, Senhor da vida. Obrigada, amigos queridos que aqui estão conosco. Que a luz de Jesus nos abençoe, nos envolva e que a paz do nosso Pai maior esteja em nossos corações. Então, nós vamos hoje receber a nossa companheira querida Simone, que vai falar para nós de 3 portas, né? Então, vamos lá. Seja bem-vinda e feliz, querida. Então, boa noite a todos mais uma vez. Eu ia começar pela bronca da leitura, mas ela já fez esse favor. Somos poucos e nos conhecemos muito, né? Tá todo mundo já... Eu já estou calejada aqui na casa, pedindo, pelo amor de Deus, para que peguem um livro e leiam. Mas, de alguma forma, a gente vai falar disso também, então a bronca continua valendo. Bom, a Sandra, na abertura, falou muito dos trabalhos da casa, da necessidade que a casa tem de que a gente participe de alguma forma, com algum tipo de auxílio, dentro das possibilidades de cada um. Falou da necessidade do estudo, o quanto isso é importante para o espírito, para a evolução do espírito, porque só através do estudo, do novo olhar que a gente gera através do estudo,
da doutrina para dentro da gente mesmo, para as nossas questões, só a partir daí que a gente começa a se dar conta de que algumas coisas precisam ser feitas. O estudo joga luz em cima daquelas áreas que a gente abandonou durante muito tempo. Por isso a Sandra falou que a gente vir à casa espírita é muito bom, tomar o seu passe também é muito bom, mas realizar aquela alteração de padrão que a gente vinha tendo é fundamental para que toda essa energia permaneça. E o estudo é a porta de entrada para isso. Não é a única, mas é uma de vital importância. Quem está falando isso não sou eu, não é a Sandra, mas o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho, ele diz: meus irmãos, amai-vos, é o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo. Então, procurem usar o cérebro, além de adorno, né? Ele funciona para outra coisa também, para a gente acumular conhecimento e fazer desse conhecimento uma coisa positiva. Vocês devem estar se perguntando por que todo esse preâmbulo, porque tem muito a ver com o nosso texto de hoje. O autor fala em 3 portas, é o título da nossa palestra, mas não são 3 portas colocadas ao mesmo tempo frente à nossa visão. Elas são como aquelas bonequinhas matriuscas. Aí você puxa uma, abre outra, puxa outra, e elas vão, né, dando uma preenchida, uma aberta e trilhada, o caminho, abre a outra, e depois que você consegue abrir, aí é que você vai conseguir abrir a terceira. E ele diz que a terceira porta é efetivamente a porta da libertação. Até lá, você tem um percurso para fazer. Você abre uma, caminha, abre outra, caminha. E o autoconhecimento é a ferramenta, é o fio de Ariadne, né, aquele fio que ligava dentro do labirinto, que impediu que Teseu se perdesse lá dentro, né? É o fio que vai ligar, é o autoconhecimento, que vai tornar possível essa jornada entre essas portas. E ele diz que, na verdade, essas portas são 3. Uma delas é a humildade, a outra a inteligência e a outra a maturidade. E ele diz por quê? Humildade, para a gente reconhecer o erro feito. Inteligência, para perceber que esse erro precisa, de alguma forma, de uma reparação, é a percepção. E a maturidade é a coragem de colocar em prática essa noção de que realmente eu preciso modificar, corrigir aquilo que eu fiz de errado. Para isso, gente, eu preciso efetivamente dessa olhada interna constante, porque não é fácil olhar para dentro da gente e descobrir coisas que a gente não gosta. Então, precisa muita coragem para a gente manter esse olhar, manter o foco e tentar ser uma criatura melhor. O nosso maior termômetro é o outro. É a criatura que cruza o nosso caminho. É com ela que eu vou saber se eu estou agindo corretamente, se eu estou respondendo devidamente, se eu já consigo colocar em prática os ensinamentos que a gente ouve há tanto tempo, se eu não consigo. E ele vai dizendo a importância de cada porta. Embora ele diga que a última porta, que é a porta da maturidade, seja a mais importante, eu arrisco a quase discordar. Eu digo que a primeira porta é a mais importante. Porque a primeira porta é a que permite que você abra as outras. É a primeira porta que diz assim: eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer que eu carrego débitos. Eu tenho que ser humilde o suficiente para perceber que eu carrego erros e que esses erros têm tornado quase impossível a minha caminhada. São os meus erros que tornam a minha vida e a vida do meu semelhante um pouco mais difícil. A percepção disso nem sempre é fácil. Se vocês lembrarem, a humildade, ela tem uma contrapartida, é a virtude, né, por excelência, mas ela tem a contrapartida no vício. A contrapartida dela é o orgulho. Então, como nós não temos ainda a humildade, nós temos o orgulho. E o orgulho, também na minha pequena opinião, é uma chaga difícil da gente vencer. Somente com muito trabalho, com muita reflexão, com muita mudança de comportamento, é que a gente vai conseguir destruir esse vício. Por que é mais difícil do que o egoísmo? Porque o egoísmo é mais detectável. O orgulho ele é mais capcioso. É difícil, às vezes, a gente entender que determinada atitude, ou palavra, ou pensamento, foi um ato orgulhoso. O orgulho, ele se maqueia, ele finge. Ah, não foi orgulho, é porque é o Luiz que provocou isso em mim. Eu não sou orgulhosa, é o outro, e o egoísmo a gente não consegue com tanta facilidade maquiar para corrigi-lo. Então,
O texto de hoje fala um pouco do que eu falo sempre nas conversas que a gente tem nas aulas. A gente tem na vida, em várias vidas, 3 maneiras, 3 caminhos, que ele chamou de aqui de 3 portas. Mas eu digo que são mais ou menos assim. Eu tenho que reconhecer que sou doente. Sou orgulhoso, sou vaidoso, sou egoísta, faço julgamentos. Depois, eu preciso não gostar desses vícios, porque eu posso gostar. Sou orgulhoso, mas é o orgulho que me impede que o outro judie de mim, que é o egoísmo que impede que o outro se aproveite da minha situação. Então, eu preciso não gostar. E depois, eu preciso corrigir. Reparem que até então a gente não está falando em avanços, a gente está falando em correção de coisas que a gente fez. É claro que ao corrigir a gente avança, mas a gente tem que passar por essas 3 etapas até seguir adiante. Eu dou o exemplo disso, para a gente ainda continuar falando de humildade, o quanto a primeira porta precisa ser aberta e mantida aberta, porque não é uma reflexão que eu faço sobre mim hoje. É uma reflexão que eu vou fazer para sempre. O que eu fiz hoje? O que eu deixei de fazer? Como é que eu me portei? Me portei melhor? Me portei pior? E buscar no dia seguinte a sincera vontade de corrigir aquilo que eu acho que foi incorreto. Eu dou o exemplo de uma criatura que faz as coisas de uma maneira correta, enquanto nós estamos nessa etapa, né, de correção. Eu vou dar o exemplo de um livro, que é Os 50 Anos Depois, que é a Célia. Quem lê o livro sabe. Ela é uma personagem, enquanto os outros, depois, no finalzinho do livro, estão ali suando bicas, porque estão se preparando para a próxima encarnação, vendo todo o abacaxi que vão ter que enfrentar, adivinha quem não está na mesa de negociação? A Célia. Porque foi a única personagem que, desde o momento, todos os momentos do livro, desde o primeiro momento, ela conseguiu manter aberta a primeira porta. Aí, aberta a primeira porta, ela tinha pouco a corrigir, e do pouco que ela corrigiu constantemente. Foi um trabalho constante dela, o livro inteiro. Toda a história que ela gerou a partir dessa humildade. E a humildade, gente, é muito difícil da gente conseguir, porque a gente carrega ainda o orgulho. Embora Jesus tenha colocado na bem-aventurança como sendo a primeira. E se ele colocou a primeira, ele está dizendo que é a bem-aventurança mais fácil da gente conseguir. Ou dito de outra maneira, sem a humildade, nós não vamos para canto nenhum. Sem eu reconhecer que eu sou limitado, que eu preciso deixar de ser, sem reconhecer que eu sou uma essência divina, assim como outra pessoa que convive comigo também é, sem que eu reconheça que existe um Deus acima de tudo, e que esse Deus organiza as coisas de uma maneira sábia e justa, e que muitos dos tormentos, que eu acho que são tormentos que eu estou passando, foram gerados pela minha pessoa, exclusivamente pelos meus atos, sem que eu entenda tudo isso, é difícil exercer a humildade. Nós ainda buscamos, dentro das nossas reflexões, a conivência nossa e do outro para os nossos erros. Erros, gente, são erros. Não importa a maquiagem que você coloque neles. Não importa a justificativa que você dê. São erros. Deixam de ser mais erros ou menos erros porque você justifica, explica. Não. A partir do momento que eu detecto essa humildade em mim, eu começo a partir para a segunda parte, que é não gostar daquilo que eu vi. Buscar fazer uma sequência de pensamentos, organizar uma sequência de pensamentos que gere uma mudança dentro de mim. Para isso, entra uma coisa muito interessante chamada o próximo. É o próximo que vai dizer para você o que você está fazendo de errado. E a extensão dos seus erros. São nas pessoas queridas ou nos outros que a gente não gosta tanto, é que a gente vai ver as consequências dos nossos atos. Então, aquela palavra que eu disse mais dura, eu só vou perceber o quanto ela é dura observando a dor do outro. Então, num primeiro momento, eu faço uma análise minha. No segundo momento, eu analiso o outro. As consequências do que eu fiz, do que eu disse, do que eu pensei, o quanto isso atingiu o outro. Juntando as duas coisas, então eu junto a humildade e a inteligência,
Juntando as duas, eu tenho a maturidade que ele chama aqui no texto. Mas só com a junção das duas. Como é que eu me torno mais maduro? Quando eu percebo que eu erro ou errei, não gosto e preciso corrigir. Começo a perceber que é desagradável cometer o mesmo erro sempre, que é o que a gente vem fazendo. E é doloroso, vamos combinar. Que se a gente está cansado de passar pelas consequências que a gente está passando, então vamos parar de cometer os mesmos erros. A vida é uma coisa incrivelmente sábia, né? Ela repete a lição para a gente ad eterno. Dura o tempo que a gente aprender. Então, às vezes a gente fica cansado. Nossa, eu estou cansado de só conhecer pessoas com esse padrão vibratório. Eu estou cansado de sofrer traição. Eu estou cansado de sofrer mentiras. Como se eu fosse, né, sempre o mais... Então, mude o seu padrão vibratório, alie-se mentalmente a espíritos encarnados e desencarnados um pouquinho melhores. Para isso, só existe uma única ferramenta. O tempo que eu me ocupar ajudando o outro é o tempo que vai salvar, entre aspas, aquilo que eu fiz de errado. Né? O que a gente vinha comentando no carro, quando estava vindo para cá, no singelo trânsito de 1h10 para atravessar 10 quilômetros nessa cidade. A gente vinha comentando isso. O quanto a gente fez de errado, mas o quanto a gente, de alguma forma agora, nem que seja aos trancos e barrancos, está tentando consertar. A pergunta que fica é assim: gostamos dos erros, gostamos das consequências? Já não está doendo o suficiente? Será que a gente vai abrir ainda mais chances para novas dores que virão se a gente não conseguir aprender com essas? E eu não estou nem questionando a dor como algo negativo, hein? Eu estou questionando a dor como objeto que cutuca você e faz você refletir sobre todo esse processo, que poderia ser feita uma reflexão mais tranquila. A dor vai lá e dá aquela beliscadinha, né? Igual criança. Você fala, ele não obedece, você vai lá dar uma beliscadinha. Tem uns que você precisa jogar a ladeira abaixo. Mas vai, do mesmo jeito, não vai? O primeiro vai com menos dor. O outro vai chegar lá todo chamuscadinho, mas vai chegar do mesmo jeito. Então, esse processo que uns chamam de reforma íntima, mudança de comportamento, a grande verdade é que, assim, nós sabemos, em essência, o que precisamos fazer para sermos melhores, sem ter que responsabilizar o outro por isso. O que também não quer dizer que eu, justamente porque eu sei que a coisa não é minha, que eu posso falar e dizer coisas aleatoriamente, que cada um responde por si. Eu vou responder por todas as coisas que eu fiz. O Emmanuel tem uma frase que a gente vinha falando no carro também, que eu acho... Se a gente realmente entendesse a dimensão dessa frase, a gente já tinha tomado mais vergonha na cara ou há mais tempo. Nem que seja por pânico, não é nem medo, é pânico. Ele diz assim: nós vamos ser cobrados por todo o bem que a gente fez. Isso parece óbvio, né? Ou seja, vamos receber o bem que fizemos. Vamos ser cobrados por todo o mal que a gente fez. Parece óbvio também, né? Eu faço o mal, recebo o mal. Mas a pérola vem agora. Nós vamos ser cobrados por todo o mal que há de vir de um bem que eu não fiz. Todas as consequências geradas por um ato que eu poderia ter feito e não fiz, eu sou coautora, sou responsável. A grosso modo, isso vem daquela frase de Jesus que a gente também não entendeu. Somos irmãos. O que acontece comigo esbarra no Silvio, que vai esbarrar na casa dele, que vai esbarrar no vizinho. Nós estamos interconectados. Por isso a importância daquilo que os bons espíritos falam tanto, que é a oração. Oremos pelo planeta, oremos por nós, pelos nossos familiares, mas oremos pelo planeta. Nós estamos imersos, gente. Enquanto houver essa confusão toda, nós somos atingidos por essa vibração. Quando o André Luiz vai pedir para o governador lá no nosso lar para visitar a família dele, se vocês lembrarem do filme, eu espero que vocês lembrem do livro. Mas já não estou pedindo tanto da vida. Lembrem do filme. Ele vai, mostra para o André Luiz lá fora um painel, né, uma janelona, e ele fala assim: André Luiz, todos que estão lá fora, na cidade e para além dos vales da dor, é uma expressão muito bonita, ou seja, a gente está falando do umbral para baixo, né, são minha família. Então, quando nós entendermos que a minha mudança afeta o planeta, eu como indivíduo,
Se todos os indivíduos entenderem que a mudança pessoal de cada um afeta para bem e para mal, nem que seja por questão de autossobrevivência, a gente faria a coisa de uma maneira mais calma, vamos dizer assim. Pararíamos mais para refletir antes de dizer. E olha, reparem que eu não estou pedindo que a gente controle o pensamento, não, porque eu não sei o que vocês estão pensando. Mas que pelo menos a gente consiga travar a atitude ou a palavra, o que sai. Por isso Jesus era tão enfático, né? Colocar para dentro do corpo não é problema. O problema é o que eu deixo sair de mim e que vai atingir o outro. Porque o que eu deixo sair é aquilo que eu sou feito. Eu sou feito de raiva, eu sou feito de mágoa, ou eu sou feito de esperança, de coragem e de coisas boas. Do que eu sou feito? Aí, claro que ninguém aqui vai dizer que é feito de coisas ruins. Mas será? Será que nós não trazemos, por isso, de novo, esse processo autorreflexivo? Será que nós estamos ainda na primeira etapa das 3 portas? Será que para alguns vícios a gente não conseguiu abrir nem a primeira porta? Porque também tem essa, né? Pode ser que para os primeiros... Alma caridosa, casa com piscina, chegar do outro lado. O que para mim é o máximo de consumo no calor. Nós temos vários vícios, né? Vários defeitos, vamos colocar assim, né? Várias imperfeições. Para muitos, nós conseguimos abrir a primeira porta, já estamos na segunda. Não estamos gostando do que estamos vendo. Para outros, nós já estamos até na terceira porta. Estamos tentando corrigir. Para outros, a gente não abriu nem a primeira ainda. São aqueles vícios mais trabalhosos. Mas nem por isso precisa existir o desânimo. Abrindo uma e mantendo aberta, ela clareia e irradia luz para as demais. É sempre assim. É como uma casa abandonada. Durante muito tempo, você não consegue arrumar a casa inteira de uma vez só. Você vai cômodo por cômodo. Mas você precisa de muita coragem para deixar o cômodo zerado, como ele era antes do abandono. Então, um passinho por vez, mas constante. O estudo ajuda porque ele clareia, ele te faz pensar, ele te questiona, ele te mostra perspectivas, outras histórias parecidas com a que a gente carrega, com outros êxitos. Eu gosto muito de ver as narrativas espíritas, não tanto as criaturas que já estão numa posição melhor, mas aquelas que batalharam muito contra as próprias imperfeições e conseguiram. Quer dizer, dá para mostrar, para dizer, a gente consegue. Eu tenho uma grande paixão pela Ivone Pereira. Grande. Grande mesmo. E um respeito que vocês não têm noção. Exatamente por isso. Ela saiu do menos 353.914 e foi proposto. Uma pessoa que fez o que ela fez durante 4 encarnações, 4 vezes suicidas. Ter uma encarnação onde ela tem como responsabilidade e conseguiu, com chave de ouro, resgatar outras criaturas, impedir outras criaturas de fazer esse ato tão extremo, levar um pouco de luz e esperança àqueles que estão desesperados. Passar 80 anos da vida fazendo isso, é porque ela conseguiu. Então, assim, às vezes a gente cansa, né? Fala, nossa, mas falta tanto para eu chegar até Jesus, falta tanto para eu chegar até o Emmanuel. A gente vai trazendo, né? Vai continuar faltando até a gente fazer. Até quando a Ivone Pereira decidiu. Agora eu vou para a luz. Cansei de cair, cansei de me machucar, cansei de machucar as criaturas que eu gosto. Porque, na verdade, também tem esse termômetro, né? Nós, às vezes, somos levados a parar de fazer o erro, nem tanto pelo mal que ele faz a gente, mas porque a gente percebe que outras criaturas que são tão importantes para nós estão sofrendo por conta de atitudes e palavras nossas. Então, o outro termina por ser realmente um grande termômetro. A lei da sociedade é implacável, mas é maravilhosa. Ela põe você no meio de algo, de alguém, de um núcleo familiar, de amigos, de inimigos, de trabalho, de colégio, de estudo, para ver se você acorda no contato com o outro. O erro é uma coisa que, como diz o autor, pode nos transformar em presidiários fracassados. Ao abrir a primeira porta e detectar o erro, a gente pode ficar com aquela tendência
a achar que a gente é uma má pessoa. Olha como eu pude fazer isso, olha como eu... Nossa, que monstro que eu sou. Isso é uma tendência que a gente tem que abandonar. O erro, ele tem que ser trampolim para algo lá na frente. Errei, e o que eu posso fazer para frente? Paulo, né? Paulo de Tarso fez isso. Ele tinha apedrejado Estevão, ele tinha torturado famílias inteiras. Ele tinha... Olha, se eu contar para vocês, vocês vão se tornar ateus. Mas ele, naquele momento, gente, ele falou assim, não dá para corrigir mais o que eu fiz para trás, mas eu posso fazer para frente. Então, se o Senhor, né, ele fala para Jesus, se o Senhor viu algo de bom em mim, quem sou eu para não ver? Se eu, que tive tantos erros, e encontrei o resgate de Jesus, quem é que vai conseguir dizer para mim que eu não sou uma boa pessoa? Eu estava equivocado. Por isso o texto nos diz, o erro não nos define. Ele só mostra um momento seu. Você não é daquele jeito. É um momento, é um retrato 3x4. Mas o bonito de tudo é que Deus vê o retrato de corpo inteiro. Então ele sabe que aquele retrato, né, do teu rosto é um momento. E sabe que você não é feito daquilo. Então, ao abrir a primeira porta, que a gente receba muita luz e muita coragem para continuar a jornada. Muitos de nós, ao abrir a primeira porta e perceber o que está vendo, fecha. A gente vem passando encarnações e encarnações fazendo isso. Está na hora de que os valores cristãos que a gente gosta de aplicar para o outro também sirvam para nós. Está na hora de que os valores cristãos que a gente gosta de aplicar para nós também sirvam para os outros. Está mais do que na hora da gente entender que nós estamos interligados. Realmente estamos interligados. É muito gostoso estar interligado com quem eu gosto, mas e com quem eu não gosto? É uma criação à parte de Deus? É uma coisa que está na periferia, eu não tenho contato? Não, gente, está todo mundo junto. Muita gente, quando me fala que quando desencarnar, quer ir para o nosso lar. Bobo ninguém quer não, né? Então, eu tenho uma amiga muito querida, que deve estar assistindo a palestra, a Lili, e ela dizia que ela não queria ir para o umbral, mas na atual circunstância, depois de tudo que ela já estudou, botar 2 ventosas na parede do nosso lar já está ótimo, ela vai ficar coladinha lá esperando o resgate. Porque nós temos limitações, trazemos muitas coisas em correção ainda. Mas a bondade da espiritualidade é tão grande que eles vão em busca de cada um de nós, não para tirar do problema, mas para oferecer o trabalho que vai tornar você melhor. Vai capacitar você para enfrentar o problema. O problema não é tirado da mão da gente, não. Se a gente tivesse na nossa vida uma vida de passeio, nós estaríamos deitados na cama, sem mexer o braço. São os desafios, são os problemas que fizeram com que a gente saísse de casa. Que a gente crescesse, aprendesse a andar, a falar, resolvesse problemas na escola, problemas amorosos, problemas financeiros. São os problemas. O André Luiz, alguém já leu, aquela expectativa minha, né? Alguém já leu O Sinal Verde? Estou emocionada, obrigada. O André Luiz, nesse Sinal Verde, ele tem, quem leu sabe, são frases curtinhas, para você ler um tema por vez, né? São coisas bem pontuais. E ali tem uma coisa que é muito interessante e a gente esquece. Mas ele fala de uma maneira contundente e muito amorosa. Ele diz assim, quando você resolver um problema, espera que venha outro. Não tem como eu resolver um problema e ficar no paraíso. No paraíso que eu acho que é paraíso, né? Sem problemas. Nós somos feitos de resoluções de problemas. Olhem a vida de vocês e vejam quantos nós vocês tiraram no caminho. Nós que vocês acharam que em algum momento seriam impossíveis de serem desatados. E vocês hoje são pessoas melhores, mais fortes, mais cientes ou até mais generosas, porque passaram por alguma dor e batalham todos os dias para que outras pessoas não passem pela mesma situação. E que talvez, se não tivesse passado por aquele problema, não dariam esse valor, não se empenhariam nesse trabalho. A espiritualidade se utiliza do ex para ajudar o atual.
Isso precisa ficar muito claro. Ele ajuda o ex-dependente químico, espiritualmente falando, para ajudar o que agora está. Ele usa o ex-suicida para ajudar aquele que está no caminho de fazer essa asneira. Aquele que já conheceu o local, a situação, a dor, tem a obrigação dobrada de ajudar a outra pessoa. Então não vamos esperar que a gente conheça. Vamos ajudar sem precisar conhecer. Jesus garante, em vários momentos do Novo Testamento, sim, leiam os Atos dos Apóstolos. Leia o Evangelho de João, que é o mais bonito. Ele garante ali, em vários momentos, que ele vai buscar a gente. Significa que ele vai dar a oportunidade, reiteradas vezes, da gente mostrar que o erro não nos define, que nós somos criaturas melhores. Mas eu sempre falo, não é porque ele vai buscar você na furna da furna da furna, que você vai ficar lá. Não é que ele garantiu que ele vai te buscar em qualquer buraco, que você vai se enfiar em qualquer buraco. Não vamos dificultar um resgate cujas consequências vão ser direcionadas exclusivamente para mim. Por isso, no Memórias de um Suicida, tem uma frase que eu acho muito bonita. Ele diz assim, cada luz, cada foco de luz, facho de luz, que eu deposito no pé do próximo, eu ilumino é a minha jornada, é a minha caminhada. Então, cada vez que eu saio da minha dor e ajudo o outro, quando eu volto para a minha, ela tem uma dimensão diferenciada. Ou um aprendizado que foi feito. E graças a Deus, gente, tem aprendizados que quando a gente assume, a gente entende, e enfim, entende aquilo como um processo de evolução, eles não se repetem. Eu sou péssima com números. Péssima. Eu passava na escola, raspando. Minha cabeça sempre foi muito letras, nunca números. E eu estudava desesperadamente. Não porque eu gostasse, mas é porque eu não queria mais ver. Eu não queria mais encontrar a química na minha frente. Então, se a gente conseguisse fazer isso com os erros, estava ótimo, né? Eu não quero mais ser cobrada por ser egoísta. Então, deixa eu ralar para não me tornar egoísta mais. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente ia devagarzinho extirpando de nós esse mal-estar. Porque é nosso, né? O Luiz não pode tirar de mim. É meu, fui eu que coloquei. Ele pode me amparar e ampara. Mas ele não pode tirar de mim, porque o aprendizado, quem o colocou ali, fui eu. Os familiares, os amigos e até aqueles que se dizem inimigos podem e devem ajudar, sim, né? Os inimigos ajudam de uma maneira um pouco mais contundente, mas ajudam. Mas compete a cada um. Jesus olhava cada criatura e encontrava nela bondades que nem ela lembrava que tinha. Hoje, quando a gente vai oferecer algo a alguém, material, espiritualmente, falando uma palavra, nós analisamos a criatura como se ela estivesse num raio-x. Será que ela vai usar para o bem? Será que ela vai usar para o mal? Será que ela merece? Será que ela não merece? O que será que ela vai fazer com isso? E não faz. A gente acha que, olhando a criatura, nós somos capazes de identificar quem merece e quem não merece o auxílio. Senhor, existe alguém neste mundo que não mereça auxílio? Existe alguém que merece mais auxílio do que outro? Nós nos achamos merecedores de mais auxílio? Então nós estamos dizendo que Deus privilegia uns e outros, não? Gente, há mais alegria no céu por um pecador que retorna do que por 99 justos que estão lá. Então ele vai buscar cada criatura, todo mundo igual. Ah, mas eu sou igual ao assassino em série? Sou filho de Deus. Ele está num patamar do qual eu provavelmente, talvez, tenha estado. Aquilo que eu julgo tanto no outro, eu posso ter feito, mas mais do que isso, eu posso vir a fazer. Sabe o que garante que a gente não faça essas burradas todas que a gente vê por aí? É uma coisinha chamada fé, que nós não temos. O que garante que a gente não vá cometer um assassinato? A fé em Deus.
A fé é que existe um Deus que é todo-poderoso, que tem atributos, que coloca na minha vida só o que é justo e bom e que me capacita para aquilo que eu preciso. Eu não tenho um cobertor menor para o frio que eu carrego. É isso que vai garantir. Fora disso, gente, é tudo suposição. Ah, não, mas eu garanto que eu não vou roubar. Até a situação ser colocada na sua frente e você tomara que realmente possa se posicionar dessa forma. E por último, eu gosto de lembrar, se a gente diz que não rouba, pode ser até que não roube a matéria, mas a gente rouba a esperança dos outros, a gente rouba os sonhos, a gente rouba a vontade de viver. Isso também é roubo. E isso também vai pesar nas nossas consciências na hora da gente prestar contas de nós, dos nossos filhos, dos nossos amigos. A nossa consciência vai dizer o que você fez do Carlos quando ele se colocou o Carlos no seu caminho. Ele ficou melhor, pior, dentro daquilo que podia? Você ficou melhor, pior? Então, que a nossa consciência possa nos dizer coisas boas. Pelo menos das inúmeras tentativas que a gente fez para ser melhor. Ou de quantas vezes a gente não recusou o trabalho que foi dado. Porque é todo dia. Todo dia ele te oferece um trabalho, uma chance de ser melhor. Graças a Deus. Obrigada. Sim, senhora. Então, gente, nós não temos microfone, tá? Vai falar alto para ela ouvir e repassar. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa sobre o tema? Portas. Quem quer pegar primeiro? Não, não, tá tranquilo. Diante dos nossos erros, das nossas dificuldades, só o bem que nós possamos fazer a nós e às outras pessoas é que vão transformando, né, modificando as coisas ruins que nós possamos ter feito ou estar fazendo para nós. Queria que você falasse alguma coisa. Então, Paulo de Tarso dizia isso, né? Todo bem que eu quero fazer eu não faço, e todo o mal que eu gostaria de não estar fazendo, esse eu estou fazendo aos baldes. A gente está falando de Paulo de Tarso, que depois vai dizer assim uma frase que também aparece no Evangelho de Pedro: só o amor cobre uma multidão de erros. Só aquilo que eu faço de positivo para mim e para o próximo, porque é todo mundo junto, né? O mim e o outro e eu, é tudo junto, tá? Então, o que eu consigo fazer de positivo para mim afeta a Sandra, afeta as pessoas que estão ali. A Joana de Ângeles é brilhante, porque a Joana, se alguém não leu, leiam. A Joana de Ângeles, ela não tem ponto e vírgula. Ela não tem doce na palavra. Ela é cirúrgica. Então, se ela disser, se ela achar que precisa te dar uma bronca daquelas que você perde o rumo da sua casa e com essa bronca você vai a despertar, ela faz. Então, ela não é, deixa eu colocar de uma outra forma, ela não é Meimei. Meimei é toda amorosa, toda doce. Maria Dolores é toda doce. São espíritos que escreveram, né, pelo Chico. A Joana não. E a Joana repete intensivamente nos textos, ela fala, o que nós espíritos estamos falando para vocês, já estava na hora de ter sido colocado em prática. Então, assim, não há desculpa para não ter, não estou falando nada novo para que vocês não façam. Tem várias histórias da Joana, mas eu gosto de uma em especial, que é relativamente conhecida, mas vem mostrar um pouco esse empenho dela em fazer com que tanto o Divaldo quanto as outras pessoas
Despertem, gente, vamos trabalhar. A gente não está fazendo nem a metade e nem menos que a nossa obrigação. Vamos ser boas pessoas, vamos fazer o bem, é a única ferramenta que a gente tem. O Divaldo conta que ele, e realmente é verdade, ele nasceu com uma propensão a um câncer de garganta. Propensão significa que ele podia desenvolver ou não. Mau uso que ele fez em algumas encarnações da palavra. E ele aponta, depois em outro momento eu falo, em outra palestra, quais foram esses erros, né? Em quais encarnações ele cometeu esses erros. Numa delas, ele foi confessor do que seria Joana de Ângeles. Mas enfim. E essa propensão seria ativada se ele não fizesse, de novo, bom uso da palavra. E num dado momento, ele começa a trabalhar, fazendo a caridade, criando a mansão do caminho, e a Joana de Ângeles sempre junto com ele, e ela diz o seguinte para ele, num dado momento, ele começa a sentir muitas dores na garganta, e ela fala, você precisa continuar o seu trabalho, né? A dor da garganta, do câncer que estava querendo se manifestar, é indício de que te falta trabalho. Então ela está dizendo assim, você não estava fazendo o correto. E aí ele deita, ele está com muita dor, ele para de atender as criaturas que estavam procurando por ele. Adivinha quem aparece? Joana de Ângeles. E ele conta que quando ela entra no quarto, ele tem vontade de sumir. Sabe aquela criança que é pega no pulo, que ela fala assim, ai, agora vai, agora ela vai falar qualquer coisa. E ela já chegou com o braço cruzado, ele conta, ela chegou para ele assim, fala para ele assim, aconteceu alguma coisa? Você deixou de atender? Tem pessoas precisando da sua palavra, da sua cura? Aconteceu alguma coisa de muito grave? Ele fala, eu estou quase desencarnando, ele mostra todo o aparelho dele aqui. Ela fala, pois é, isso é realmente uma grande coisa, porque eu já desencarnei e estou trabalhando. Nem a morte, nem o desencarne, nem a dor, nem a tristeza, nem a mágoa, nem o cansaço, nem nada é justificativa para que a gente pare de auxiliar. Vai do jeito que dá, com o joelho ralado, capengando, encosta na Sandra, encosta no aqui, em mim não. Encosta neles, que são de mais luz do que eu, e vamos embora. E vamos oferecendo. Porque é o mínimo que a gente, como diz o Silvio falou, é a única coisa que a gente salva. A gente não tem um plano B. É só o plano A, é fazer o bem. Tudo bem, então? Tá tudo certo, né? Depois disso não precisa falar mais nada. A gente fica quietinho, né? Então, queridos, o que a gente ouviu agora é importante, porque faz parte desse aprendizado a gente ouvir, né? Agora, o que a gente vai fazer com que aquilo que a gente ouviu vai depender de cada um de nós, né? Porque a gente fala assim, né? A gente bate muito na tecla, né? Eu e a Simone, de livro para ler, para estudar, para aprender, porque realmente é importante a gente estar aprendendo. Mas mais do que aprender é colocar em ação aquilo que a gente está aprendendo, né? Não adianta a gente ler uma enciclopédia inteira e não colocar em ação. E o Evangelho de Jesus é bem claro sobre isso. Ele fala, vamos aprender, vamos estudar, mas coloque em ação aquele aprendizado que ele está trazendo. E é nesse instante, queridos, que eu queria convidá-los a fechar os olhos, para que a gente possa doar um pouquinho de nós. Isso já é um trabalho de amor, já é uma ajuda que nós estamos oferecendo, junto com a espiritualidade, a outras criaturas que não estão tendo essa oportunidade de estar numa casa, numa igreja, num templo, de estar ouvindo, de estar aprendendo. Então nós estamos aqui, queridos, com o coração aberto, agradecidos ao Pai por essa bendita oportunidade, e que nós possamos, de dentro do nosso coração, juntos com Jesus, levar essas nossas vibrações para todo esse lindo planeta azul, que a gente ama tanto, essa Terra, e a gente vibra intensamente por esse planeta querido, passando agora por convulsões, para que dela possa sair uma Terra melhor,
onde possamos habitar pessoas melhores, com mais tranquilidade, com mais moralidade. Mas isso depende de cada um de nós, porque a terra se transforma para receber esses espíritos que estão chegando, já com a moral um pouco melhor, para que a gente possa aprender com eles e possa também começar a fazer. Então, a cada dia que nós acordamos, é o dia que é mais importante da nossa vida. É o dia de colocarmos em ação tudo aquilo que nós estamos tendo, de bom, de melhor, que o Pai nos oferece. E essa vibração, meu Pai, é para esse planeta amado, para todas as criaturas que aqui habitam, para que cada irmão nosso nesse instante possa estar recebendo a Tua luz, que possa estar recebendo em seu coração toda essa ajuda, todo esse amparo, para que eles possam sair dessa dor que habitam ainda em seus corações. Aqueles companheiros nossos, irmãos nossos que estão nas guerras, nessas cidades que estão sendo violentadas pelas guerras dos homens, que possamos vibrar por cada criaturinha, que sabemos que faz parte também do aprendizado, mas são nossos irmãos, e a gente queria dar a mão para cada um deles nesse instante, envolvê-los no nosso amor, no nosso carinho, para que eles se sintam fortalecidos, que possam seguir adiante. Nós vibramos, Pai, por todas essas criaturas que comandam esses países, para que eles possam ter as suas responsabilidades, que possam ter esse olhar de amor que Jesus ensinou. Olhar cada criatura, aquilo que elas têm, aquilo que elas precisam. Vibremos por todos esses nossos irmãos. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, muitos irmãozinhos nossos, abandonados em seus leitos de dor. Vibrar por aqueles que estão na rua, abandonados, também sem emprego, sem o alimento, sem nada, sem dignidade. Quantos deles aportam ao plano espiritual, sofridos, porque foram abandonados, eles se sentem abandonados. Vamos vibrar por cada um companheiro, mas não só vibrar, vamos estender a nossa mão também. Vamos ajudando, queridos, com o nosso amor, a todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Nossos companheiros, nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que fazem parte da família consanguínea, aqueles que fazem parte da família espiritual. Que as bênçãos do Pai se espalhem por todas essas criaturas, que eles possam sentir nesse instante todo esse amor, que eles possam sentir, Pai, esta paz, porque a paz vem de cada um de nós e ela se estende por toda essa humanidade. Obrigada, Jesus, que teu amor, a tua luz, que a Mãe amorosa, a nossa Mãe Maria, possa envolver a todos os companheirinhos que se encontram ainda nas drogas, nos vícios, para aqueles que estão em depressão, para aqueles que estão em tratamento psiquiátrico, por todos, Pai, nós vibramos nesse instante. Obrigada, Jesus, obrigada, Mãe Maria. Amigos queridos que aqui estão nesta casa, obrigada a cada um de vocês pela ajuda, pelo amparo, porque esteve ao lado de cada um do nosso companheirinho que aqui está, já dando o tratamento, já dando a eles a sustentação. E que esse tratamento continue na sala de passe, para que todos possam receber as energias, o fortalecimento, o equilíbrio. Mas, acima de tudo, queridos, que levemos em nosso coração aquilo que foi falado, e que possamos trabalhar no dia de hoje, o dia mais importante da nossa vida, com as bênçãos do nosso Pai. Graças a Deus. Então, nós vamos continuar, queridos, com os passes, que ficam quietinhos e vamos sendo chamados um a um, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês. Muita paz.